Oi? Está transmitindo? Pastor, acho que está transmitindo sim. Está aparecendo live em Facebook aqui pra gente. Isso, é. Está aparecendo aqui. Verdade. É a primeira vez que eu tento fazer a transmissão. Na semana passada, o Rafael conseguiu, ele estava me ajudando aqui como, como co-host, e mais cedo eu tentei fazer o teste. Tá bom, Mas eu acho que eu não consegui transmitir por causa do horário. Eu tinha programado a reunião para 8 horas, eu acho que o Facebook e o Zoom, né, eles não estavam se comunicando por causa do horário, mas agora é o horário previsto, aí já foi automaticamente, até fácil. Eu só cliquei aqui, só dei um comando e aí o Zoom já se conectou com o Facebook. Bom, então resolvido esse dilema aí do Facebook, né? Esse dilema tecnológico, a gente cada dia vai aprendendo um pouco mais, a gente aproveita aí essas circunstâncias para aprender um pouquinho mais, né? Vamos, então, dar início ao nosso estudo bíblico. Eu gostaria, então, de começar orando com vocês nesse momento. Eu gostaria de pedir... Bruna. Bruna? Dona Carmozina, me ouve? Dona Carmozina? Está me escutando? Acho que o pessoal está sem som aí, né? Bom, irmão, Pastor? você está me ouvindo, Bruna? Tá, né? Tô Você pode sim. orar, então, Bruna, para a gente começar, por favor? Posso sim. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, nesse momento. Eu te agradeço, Pai, por cada vida aqui presente, ó Pai. Mesmo que virtualmente, ó Pai, é muito bom poder compartilhar, ó Pai, esse momento de comunhão uns com os outros. Que possamos a cada dia, ó Pai, nos fortalecer, ó Pai, em Ti. Que o Senhor cada dia nos dê sabedoria, nos dê compromisso contigo, intimidade com o Senhor, ó Pai. Graças te damos por tudo, esteja com esse estudo bíblico, abençoe a vida do pastor que estará trazendo a palavra. Cuide do hábito que estará trazendo a parte do louvor, e que a cada dia o Senhor esteja nos fortalecendo. É isso que eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Bruna. Deus abençoe. Irmãos, vamos cantar ao Senhor nesse momento? Pedir aqui o Albert, meu filho, que nos conduza em louvor. Vamos cantar. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, a vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é
tem cozinha, não tem noiva, não tem mulher que chega esses pés, você sabe disso. Vamos pro médico. Vamos. Você acha mesmo que eu vou dormir com você depois que você aprontou? Não, dormir sim, tudo bem. Depois, né? A gente pode ir lá, bem. E sabe o que eu devia fazer agora? Eu tenho que chamar a polícia. Pra prender você por invasão do domicílio que você fez. Não vai adiantar, você quebrou a porta. Para alguém fechar o microfone aí, por favor. Você mentiu mal. Você sabia exatamente o que eu queria quando atendeu o telefone, quando me viu entrando por aquela porta. Você briga comigo para fazer as pazes. Amém. Graças a Deus. Podemos cantar esses dois louvores. Agora nós vamos entrar propriamente no texto bíblico, para que a gente possa, então, estudar a palavra do Senhor. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, então, no Evangelho de João, no capítulo 13. Faça isso, por favor. João 13. Ok? Vamos estudar, vamos iniciar hoje o capítulo 13. Nós não vamos esgotá-lo nesta noite, nós vamos particioná-lo. Hoje nós vamos fazer a leitura
até o versículo 20, tá bom? Então, João 13, do verso 1 até o versículo 20. Vamos compartilhar essa leitura mais uma vez? Vamos lá? Então, eu vou pedir aí... Deixa eu ver aqui. Aninha, você está bem concentrada aí, ó. Estou vendo que você está bem, né? Então, por favor, Ana, vou pedir para você ler do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? Segura aí. João 13. Do 1 ao 11, isso, João 13, do 1 ao 11, tá bom? E depois de você, eu vou pedir... Deixa eu ver aqui. Dona Anícias, a senhora consegue abrir seu microfone? Consegue ou não? Eu não consigo abrir o seu microfone, eu só consigo fechar o microfone de vocês. Abrir eu não consigo. Aê, isso. Muito bem. Então, dona Anícias, olha só. Eu vou pedir para a senhora ler. A senhora já abriu aí em João 13? Já. Ok. Então, é o seguinte, a Ana Lúcia vai ler até o versículo 11. Sim. Depois dela, logo assim que ela acabar, a senhora vai ler do versículo 12 até o versículo 20. Sim. Tá bom? Tá bom. Ok, então vamos acompanhar a leitura, irmãos. A Aninha, por favor. Amém. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Uma lição de humildade. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós mesmo chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. E
antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Muito obrigado, dona Nícias, diaconisa Nícias e Ana Lúcia. Bom, esse é o texto, então, que vai nos servir de base para o estudo bíblico desta noite. Eu vou, mais uma vez, compartilhar minha tela com vocês, para que a gente possa ter aí o apoio dos slides que eu preparei, e depois também vou compartilhar no grupo da igreja com vocês. Bom, então vamos lá. Bom, vocês estão vendo minha tela? Tá ok? Dá um joinha aí, legal. Bem, então é isso aí, tá? Evangelho de João. No capítulo 13, por exemplo, nós vamos enfatizar o amor de Deus, o amor divino versus a condição do homem, né? E que levou até mesmo Judas Iscariotes a trair Jesus. Na verdade, além de Judas Iscariotes foi o ícone, né, da traição. Mas, além dele, o povo judeu também, quando Jesus foi preso e foi colocado ali perante Pilatos, e Pilatos perguntou ao povo, né, porque era a época da Páscoa ali, e era uma tradição, nessa época, libertar um prisioneiro. E Pilatos, então, perguntou ao povo, né, com outras palavras, a quem vocês querem que eu liberte, né? E aí o povo pediu Barrabás, pediu para Pilatos libertar Barrabás e crucificar Jesus. Então, na verdade, não foi só Judas Iscariotes, né, o grande traidor, né? Entre os 12 ali, Judas Iscariotes, sem dúvida, traiu Jesus ali, foi o ícone, né, representativo dessa traição. Mas o fato é que, nesse capítulo, então, nós vamos chamar a atenção de vocês para o amor divino e a traição do homem, tá bom? Como versículo-chave, nós queremos destacar aí para vocês o versículo 35. Olha aí para a sua Bíblia. Nós não lemos ainda esse versículo, nós fomos até o versículo 20. Mas eu quero ressaltar justamente esse verso. Verso 35. Olha aí. O que ele diz? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Aí eu vou grifar aqui para você, olha só. Vocês são meus discípulos. Agora preste atenção. Como é que Jesus indicou que os discípulos dele seriam reconhecidos? Os discípulos dele seriam reconhecidos pelos dons espirituais? Não. Jesus não fez essa indicação. Eu não estou aqui querendo minimizar os dons espirituais, quero que vocês compreendam a minha fala. Mas eu quero ressaltar o que Jesus falou como característica, como evidência, a partir da qual até mesmo as outras pessoas, tá? Olha só, ele falou assim, todos conhecerão. Então, eu quero ressaltar as palavras de Jesus, a partir das quais outras pessoas reconhecerão que eu e você, de fato, somos crentes. Que eu e você somos irmãos. Que
que eu e você pertencemos à mesma família espiritual. Qual é a característica fundamental? Está aí na sua Bíblia, versículo 35. Se tiverem o quê? Amor uns aos outros. Percebeu? Como é que isso é importante? Como é que isso é fundamental aqui em João? Como é que Jesus ele enfatiza essa questão? Queridos, o apóstolo Paulo escreveu lá em Coríntios, pedir para fechar o som aí, por favor, para não dar interferência. É o som da Flávia que está aberto. Ok. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu o capítulo 13, né, da sua primeira carta aos Coríntios, em que ele também fala sobre a importância do amor. Ele vai chegar a dizer, com outras palavras, que eu posso ter tudo, eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos, eu posso fazer várias coisas, mas se eu não tiver amor, nada importa. Tudo mais passa a ser insignificante, né? O amor, ele subjuga tudo. Então, é por isso que o apóstolo Paulo fala do amor com essa intensidade, nesses termos, porque certamente ele compreendeu as palavras de Jesus. Ele compreendeu a importância dessa característica na vida dos seus discípulos. E Paulo foi apóstolo. Paulo, né? Ele não andou com Jesus, mas ele aprendeu o Evangelho, ele teve a revelação do Evangelho diretamente do Senhor. Então, Paulo compreendeu exatamente o que o Senhor queria ensinar, qual era a importância do amor. E esse amor, muitas vezes, está em falta na vida de algumas pessoas. Às vezes a gente diz que ama, mas com a nossa atitude, com a nossa omissão, é que a gente prova realmente se nós amamos uns aos outros ou não. Não adianta querer se abraçar na hora do louvor, não adianta querer se abraçar no dia do Natal, no dia do Ano Novo, não adianta dar aquele sorriso amarelo sem graça, mas, irmãos, isso é muito sério, tá bom? Então, vamos prestar atenção nessa lição hoje. Olha aí, qual é o nosso objetivo, então? Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é compreender como Jesus expressou e exemplificou o seu amor, enquanto alguns desprezaram esse amor. Judas Iscariotes foi um exemplo. Outras pessoas ali em Jerusalém que viram tantos milagres do Senhor Jesus, mas não se renderam a Cristo, e ainda falaram mal de Jesus, e ainda cuspiram, bateram em Jesus, né? Então, as pessoas ainda hoje continuam desprezando esse amor. O Evangelho é um tratado que expressa o amor de Deus pela sua criação, né? O homem caminhando para o inferno, Deus querendo salvar a humanidade, Deus fazendo milagres, Deus sustentando, dando saúde, Deus dando o alimento, Deus dando a proteção, e ainda assim o homem se mostrando rebelde, se mostrando arredio, o coração duro, e muitas vezes é assim mesmo que as pessoas lidam até com a igreja. Você já reparou que muitas vezes as pessoas saem da igreja, ainda saem falando mal, saem resmungando, né? Às vezes, quando a pessoa está no seu pior momento, às vezes, quando a pessoa está num momento muito difícil da sua vida, às vezes a vida toda arrebentada, passando uma necessidade, a igreja chega ali, apoia, né? Dá aquele abraço, acolhe, e às vezes a pessoa ainda sai resmungando, falando mal, né? Isso acontece ainda, irmãos. Bom, o capítulo 13, queridos,
ele vai tratar de uma questão emblemática, tá? Nas Escrituras, certo? A passagem que nós vamos abordar aqui no capítulo 13, ele vai quebrar alguns paradigmas humanos sobre obediência e demonstração de amor. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente é muito superficial na nossa demonstração de amor. A gente fala de amor, a gente prega sobre o amor, mas o que nós precisamos, além de falar, além de ensinar, é praticar o amor. Nós vamos ver, por exemplo, olha aí para a sua Bíblia, no versículo 17. Versículo 17 de João, capítulo 13. O que foi que Jesus disse? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Então, veja, nós não devemos nos contentar apenas em conhecer a palavra. Nós não devemos nos dar por satisfeitos apenas por falar do amor, por ensinar as pessoas que elas devem amar. Mas Jesus acabou de dizer aqui no versículo 17 que nós somos bem-aventurados não se nós soubermos essas coisas, mas se nós as praticarmos. Então, tem gente que precisa ainda melhorar a sua prática do amor. Precisa, ok? E aí nós temos em Jesus Cristo, olha aí, nós temos o quê? O nosso modelo perfeito. Jesus nos deixou o quê? Um legado, tá bom? Olha lá. Quais são, então, as lições que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, eu quero que você perceba o pano de fundo do que estava acontecendo. Tudo isso aconteceu numa cerimônia que até hoje, inclusive, é praticado pela Igreja Católica, né? Tem um ritual ali do lava-pés. As igrejas protestantes não praticam esse ritual, essa cerimônia, né? Mas a gente compreende, tá? A essência do ensinamento, a gente compreende o significado disso. Tá? Agora, o que nós precisamos colocar em prática, como eu falei, é o que isso significa mesmo, é o que isso quer dizer. Bom, mas o fato é que a cerimônia da lavagem dos pés, olha só, ela vai ilustrar o quê? O grande amor de Deus. E, além disso, ela instrui também os discípulos sobre humildade. Então, já são 2 pontos aí para chamar a nossa atenção. O primeiro ponto é o amor de Deus. O segundo ponto é a humildade. Jesus, ele demonstra amor em humildade, em submissão. Ele sendo Deus, ele sendo mestre, ele tendo todo o poder, ele se mostra humilde. E aí, eu quero oferecer a vocês, não agora, porque nós não temos esse tempo todo, mas eu quero oferecer a vocês a sugestão da leitura desses 3 textos aqui, ó. Você vai guardar aí, tá bom? E você vai ler depois. Mateus 22, 37 a 39. Primeira carta de João, capítulo 4, 19 a 21. E aqui mesmo, no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 34 a 35. Eu quero ler com você agora 1 João 4, 19 a 21. Então, vamos todos abrir nessa passagem, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre o nosso dever de amar os irmãos. Vamos lá. 1 João. Já acharam? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, peço que vocês acompanhem. Olha como
o ensinamento é muito profundo, queridos. Isso é muito forte. Isso é muito significativo. Olha o que a primeira carta de João, capítulo 4, versos 19 a 21 diz. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, queridos, eu pergunto para vocês, nós nos amamos? Será que vocês amam os irmãos? Como é que está a expressão desse amor entre nós? Entre as famílias da igreja? Entre as pessoas dentro da própria família? Isso é sério. Isso é muito sério. A Bíblia está dizendo que se você não consegue amar o seu irmão, como é que você pode dizer que ama a Deus de verdade? Isso é muito sério, isso é muito perigoso. A gente pode estar vivendo um evangelho mentiroso. A gente pode estar se enganando, brincando de ser crentes. Nós precisamos ter mais consideração uns pelos outros. Nós precisamos chorar com os que choram. Nós precisamos nos alegrar com os que se alegram. Em algumas igrejas, o que acontece é uma competição entre famílias. Às vezes, dentro da própria família, há uma competição entre os integrantes. E aí ninguém vai para frente. As coisas param no meio do caminho. Então, querido, preste atenção na lição de hoje. Preste atenção no exemplo de Jesus, de amor e de humildade. Se nós não formos capazes de nos amarmos como cristãos, a Bíblia acabou de dizer, você leu aí. Você leu. Como é que nós vamos dizer que amamos a Deus? Então, cuidado, tá bom? Uma outra coisa interessante que eu quero que vocês percebam a partir do capítulo 13 é que, a partir de agora, o Senhor Jesus Cristo ele vai se voltar de uma forma mais enfática, tá? Mais intensa, para ensinar, discipular os apóstolos. Jesus agora ele está caminhando para o final da sua vida. Ele está prestes a morrer. Então, a partir do versículo 13 até o finalzinho do Evangelho, Jesus então vai se voltar para ensinar coisas profundas aos seus discípulos. Do capítulo 1 ao capítulo 12, Jesus ele se ocupou de falar às pessoas, às multidões. Mas agora, a partir do 13, ele vai falar especificamente aos seus discípulos. E a tônica do discipulado de Jesus, como nós já vimos aqui, é o amor. Tá bom? Porque quando você ama, você cuida. Quando você ama, você se importa. Quando você ama, você socorre o necessitado. Quando você ama, você responde com brandura. Quando você ama, você se submete. Então, tudo na vida cristã parte do amor, da nossa disposição de amar, tendo em vista que nós fomos, primeiramente, alcançados pelo amor de Deus. Então, querido, não se engane, que ninguém se engane. Quem não consegue amar o próximo, ainda não experimentou o amor de Deus na sua vida. Que fique de alerta. 4 lições, então, sobre o amor divino a partir do texto que nós acabamos de ler.
Qual é a primeira lição? A primeira lição tem a ver com a demonstração desse amor pelo próprio Mestre, pelo próprio Senhor Jesus. Como é que foi o amor de Jesus? Como é que foi a demonstração de amor de Jesus? Olha para a sua Bíblia. Primeiro versículo. O que você lê aí no primeiro verso desse capítulo 13? Que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe o que isso significa? Que o amor de Deus vai até as últimas consequências. E talvez nós precisemos experimentar essa resiliência de Cristo na nossa própria vida. A gente desiste das pessoas muito facilmente. Vocês já repararam? Ou é impressão minha? Às vezes, por coisas mínimas, a gente se aborrece com o outro. Às vezes, por questões irrelevantes, a gente fica nervoso, a gente fala o que não deve e a gente faz o que não deve. Casais, por exemplo, desistem muito facilmente uns dos outros. Tem gente que se aborrece na igreja e desiste muito facilmente da igreja. Olha o amor de Jesus. O amor de Jesus é um amor que vai até as últimas consequências. Mesmo na iminência da sua morte, Jesus não deixou de amar os seus. Mesmo sendo incompreendido, Jesus não deixou de amar os seus. Nós precisamos nos inspirar no amor de Jesus. Agora, o amor de Jesus, além de ir às últimas consequências, o amor de Jesus também é demonstrado com humildade e dedicação. Ou, em apenas uma expressão, como eu escrevi aí para você, o amor de Jesus é expressado em humilde dedicação. Olha o versículo 5 aí na sua Bíblia. O que está escrito aí? Vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 13. Como é que Jesus expressou o seu amor? Com humildade. Ele lavou os pés dos discípulos. E aqui tem uma curiosidade muito interessante, pertinente à cultura judaica da época. Você já deve saber a essa altura que entre os judeus daquela época de Jesus havia uma tradição, um ritual, uma cerimônia. Quando as pessoas chegavam da rua e adentravam a casa de alguém, por exemplo, eram convidados, para fazer uma refeição, para participar, enfim, de alguma confraternização, de alguma reunião, para que pudessem comer juntos, fazer uma refeição em comum. Era ritual dos judeus fazer a lavagem cerimonial das mãos e também a lavagem dos pés, né? E essa tarefa, normalmente, ficava a cargo do escravo. Obviamente, quando a família tinha condição, quando era uma família de posses, quando era uma família abastada, né? Então, o escravo, o empregado dessa família, é que se encarregava de receber os convidados e proporcionar-lhes a lavagem das mãos e principalmente dos pés. Isso era um serviço do empregado, do escravo. Agora, e quando na casa não havia escravo? Quando na casa não havia empregado? Quem é que lavava os pés das pessoas? Nessas casas ou nessas famílias, a pessoa de menos expressividade ficava incumbida, então, de lavar os pés dos convidados.
Veja que Jesus está se comparando a um escravo. Jesus, ele chega a tal ponto, né, de tal humildade, que ele faz o serviço que naquela cultura era considerado um serviço, digamos assim, né, menos importante, ou praticado por pessoas socialmente consideradas menos expressiva, menos importante dentro de um grupo social. Jesus não ostentou luxo, Jesus não ostentou poder, Jesus não ostentou autoridade, mas Jesus, ele se compara ao empregado. Jesus, ele se compara às pessoas menos expressivas da sociedade, para poder lavar os pés dos discípulos. Minha pergunta para vocês nesta noite, para a gente meditar. Como é que nós nos comportamos na casa de Deus? Com arrogância? Tem gente que é arrogante, né? Tem gente que é prepotente. Tem gente que é autoritário. Tem gente dentro e fora da casa de Deus, né? Tem gente que em casa é autoritário, tem gente que em casa é prepotente, né? Tem gente que gosta de resolver tudo na base do grito, tem gente que gosta de resolver tudo no braço, ou seja, na força, na ignorância. Tem gente que não sabe conversar, tem gente que não sabe sentar e dialogar e expor as suas razões, né? Jesus não, Jesus é humilde, Jesus é mestre, Jesus é Deus, Jesus é poderoso, Jesus é divino, é tudo isso, e Jesus dá uma lição de humildade. Como é que nós resolvemos os nossos problemas? Como é que nós resolvemos as nossas questões? É na base da conversa? É na base da reflexão? Ou é na base do autoritarismo? Mando eu e obedece você. É assim? É assim que a gente lida com as pessoas? Não. Nós temos que ter mais consideração uns pelos outros. Segunda lição que nós podemos tirar desse capítulo 13, e especialmente dos versículos que nós acabamos de ler. Embora o amor de Jesus tenha sido expressado até as últimas consequências, embora o amor de Jesus tenha sido expressado com humildade e com dedicação, nós vemos que há pessoas que rejeitam o amor do Senhor. Olha aí, nós temos aqui uma figura bem icônica, né? Bem característica, que é o Judas Iscariotes. Judas Iscariotes representa aqui a pessoa ou as pessoas que rejeitam o amor do Senhor, a bondade do Senhor, né? A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Vamos recapitular aqui. Vamos ler o versículo 2, o versículo 11 e o versículo 18. Vamos ler? Olha aí. O que diz o versículo 2? Olha para a sua Bíblia agora, presta atenção nela. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, veja, traidor. Agora olha o versículo 11, vamos dar um pulo lá para o versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Jesus era onisciente, ele é onisciente. Jesus ele já sabia que Judas Iscariotes era o traidor. Tá? O que diz aí o versículo 11? Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. A quem Jesus está se referindo aqui? Nem todos estáis limpos. A Judas Iscariotes.
Essa limpeza a qual Jesus faz referência é que tipo de limpeza, gente? É aquela limpeza ritual das mãos e dos pés? É a limpeza da poeira? É a limpeza do vírus? Não, essa limpeza aqui, a qual Jesus está se referindo, é a limpeza do coração. Tem a ver com a limpeza que o Espírito Santo e que o sangue de Jesus podem produzir no coração do homem pecador. É isso que Jesus está querendo ensinar. Nós temos que entender o jogo de palavras que ocorre aqui no Evangelho de João, envolvendo o significado das palavras limpo ou mesmo limpeza. Em João, e na Bíblia também como um todo, e especificamente aqui em João, já que nós estamos tratando desse Evangelho, limpo, limpar, limpeza, tá legal? Muitas vezes vai se referir à limpeza interna, à limpeza do coração, que tem a ver, como eu já falei, com a regeneração do homem pecador, a limpeza da nossa mente, né? A limpeza espiritual, e não a limpeza física, tá certo? Então, veja, quando Judas Iscariotes rejeita o amor sacrificial de Jesus, quando Judas Iscariotes rejeita o amor de Jesus demonstrado com humildade e com dedicação, na verdade, queridos, Judas, de uma forma bem assim, exemplificativa, ele está demonstrando o quê? A condição do coração do homem sem Deus. Qual é a condição do coração do homem sem Deus? Vocês acham que o homem sem Deus tem a condição, por si só, de se reconhecer como pecador? Vocês acham mesmo que o homem sem Deus, sozinho, por livre e espontânea vontade, ele tem condição de agradar a Deus, de se justificar perante a Deus? Vocês acham mesmo? Bom, para quem acha isso, eu quero sugerir a leitura de algumas poucas passagens da Bíblia. Vamos lá? Vamos abrir em Romanos, capítulo 1, versículo 24. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do coração do homem sem Deus. O que é o homem nesta vida sem a presença do Espírito Santo? Vamos lá, Romanos 1, 24. Quem é que vai ler para mim Romanos 1, 24? Vamos lá, um voluntário aí que esteja nos assistindo aí, que já abriu a Bíblia. Abre o microfone aí, vamos participar, irmãos. Romanos 1, 24, vai lá. Rapidinho, hein? Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Muito bem, Luciana. Irmãos, se vocês puderem, grifem aí na Bíblia de vocês. Não é pecado não, tá? Grifar o versículo, tá? Se vocês quiserem e puderem, né? Grifem aí, por favor. Pelas concupiscências de seu próprio coração. De quem é esse coração? É do homem. O coração é do próprio homem. O que o coração representa na Bíblia? A sede dos nossos desejos, a sede das nossas emoções. Então, como é o coração do homem sem Deus? Ele está entregue a quê? Às suas próprias concupiscências.
Agora, vamos avançar um pouquinho no versículo 24. Para quê? Para desonrarem o seu próprio corpo. Então, veja que o homem sem Deus, o homem entregue ao seu próprio coração, ele só faz vergonha. Ele desonra a Deus. Ele não consegue agradar a Deus. Essa é uma verdade, irmãos, que por mais que a gente tente maquiar, não dá. Por mais que a gente tente minimizar as coisas, a Bíblia fala claramente a respeito do coração do homem sem Deus. Vamos avançar? Vamos abrir no capítulo 3. Agora todo mundo comigo no capítulo 3, versículo 10. Vamos lá. Já acharam? Romanos 3, de 10 a 12. Agora eu vou ler. Olha aí, irmãos. O que a palavra de Deus diz a respeito do homem sem Deus? Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem natural não busca Deus. É Deus quem busca o homem. Você está entendendo o que a Bíblia diz? O homem natural, por si mesmo, ele não tem condição de buscar a Deus. O homem é achado por Deus. O homem é encontrado por Deus. Quer que eu prove para você na sua Bíblia, com mais uma passagem? Vamos lá na origem, lá onde tudo começou. Pensa comigo. Quem pecou? Deus pecou ou o homem pecou? Ou Adão que pecou? Foi Adão que pecou. Adão e Eva pecaram. Você conhece a história do princípio. Quem se escondeu de quem? Foi Deus que se escondeu do homem ou foi o homem que se escondeu de Deus? Foi Adão que se escondeu de Deus. Vamos lá, vamos pensar comigo. Adão foi ao encontro de Deus ou Deus foi ao encontro de Adão? Qual é a resposta que você me dá? Pensa comigo. Lá no início de tudo. Do início ao fim da Bíblia, queridos, é sempre Deus indo ao encontro do homem. Não é o homem natural que vai ao encontro de Deus. Quem perguntou por quem? Foi Adão que perguntou onde Deus estava ou foi Deus que perguntou onde Adão estava? Quem promoveu o diálogo? Quem promoveu a reconciliação? Foi Deus, queridos, não foi o homem. Vamos lá, Novo Testamento. Novo Testamento. Foram os apóstolos que escolheram servir Jesus? Ou foi Jesus que escolheu os seus apóstolos? Foi Jesus que escolheu os apóstolos, queridos. Os apóstolos não escolheram Jesus. Entende? Então, vamos voltar aqui. Versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Versículo 23 agora de Romanos, capítulo 3. O que diz? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você está vendo? Não tem um homem justo na face da terra. Aí eu pergunto para você, vamos pensar comigo. Se não há um homem justo na face da terra, qual é o salário da injustiça? Qual é o salário do pecado que todos cometeram? Qual é? Sem exceção. É a morte. Então, o homem natural, ele já está condenado, se nada for feito por ele. Você está entendendo? Se nada for feito em favor do homem natural, o homem natural vai para o inferno, porque é o seu destino. Só que aí vem a graça de Deus. No meio do caminho,
tem a graça de Deus, tem a capacidade de Deus de converter o homem pecador, tem a atuação do Espírito Santo de regenerar esse coração. O homem sozinho não consegue buscar a Deus. O homem, para se converter, precisa do toque de Deus na sua vida. Se Deus não tocar no coração do homem primeiro, o homem vai continuar morto em pecado e em delito, como o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Bom, queridos, para a gente avançar, eu quero que você volte comigo. Vamos lá para João de novo, capítulo 12. Quem era Judas Iscariotes? Vamos sair de Romanos e vamos voltar para João. Só que nós não vamos para o capítulo 13 agora, nós vamos para o capítulo 12. Quem era esse Judas que traiu Jesus? Judas, na verdade, já era uma pessoa que tinha dado evidências do seu coração, da sua corrupção, do seu caráter corrompido, do seu coração corrupto. Então, João 12, de 4 a 6, o que diz aí? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, olha aí, disse o quê? Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Agora, olha o versículo 6. Olha o que João escreveu a respeito de Judas. João é inspirado pelo Espírito de Deus. E inspirado pelo Espírito Santo, João, então, percebeu o que havia no coração de Judas. Olha o versículo 6. Isto disse Judas, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, queridos, o coração de Judas era um coração corrupto. Para a gente avançar mais um pouquinho, eu quero pontuar a terceira lição desse texto. São 4, irmãos. A terceira lição tem a ver com Pedro. Então, nós já vimos, recapitulando, nós vimos que Jesus demonstrou amor aos seus discípulos, um amor incondicional, um amor mesmo na iminência da sua morte, e fez essa demonstração com humildade e com dedicação. Mas nós acabamos de ver também que algumas pessoas rejeitam o amor de Cristo. E nós temos como exemplo, aqui no capítulo 13, Judas Iscariotes. Judas é só um exemplo de pessoas que rejeitam esse amor. Mas nós vamos ver agora, que é o ponto 3, o amor do Senhor sendo incompreendido por Pedro, pelo apóstolo Pedro. Mas eu quero que vocês percebam que a incompreensão do apóstolo Pedro é diferente do caso de Judas. Judas, ele se distanciou do amor de Jesus porque ele tinha um coração corrupto. Judas não tinha sido regenerado. Pedro agora demonstra incompreensão por falta de entendimento. O que acontece muitas vezes com algumas pessoas dentro da casa de Deus. Às vezes, queridos, algumas pessoas fazem alguma coisa, falam alguma coisa, não é, digamos assim, por absoluta maldade. Não é porque está com o coração pervertido. Não. É justamente pela falta de entendimento, é pela falta de compreensão adequada daquilo que Deus está falando, Deus quer fazer, Deus está direcionando. Às vezes isso acontece com a gente. Não é porque a gente é herege, não é porque a gente não quer saber de Deus, né?
Não, às vezes nos falta um entendimento maior, até mesmo do Evangelho, até mesmo da graça de Deus. Deus faz muitas coisas que a gente não entende no início. A gente só vai compreender depois, com o passar do tempo. A revelação de Deus, ao longo da história, é progressiva. Deus nunca revelou tudo para uma pessoa. Deus revela paulatinamente aquilo que ele faz. Tá bom? Então, em relação a Pedro, o que a gente pode entender aqui? Pedro, queridos, demonstrou-se intrigado e constrangido quando Jesus lavou os pés dele. Você percebe? Então, ó, a palavrinha-chave aqui, ó, é intrigado, e a outra palavrinha-chave é constrangido. Pensa na cena. Jesus lavando os pés de Pedro. Como é que você se sentiria, por exemplo, se Jesus lavasse os seus pés? Se ele se ajoelhasse na sua frente e começasse a lavar o seu pé? Qual seria a sua reação? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Foi isso que aconteceu. Vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. É um texto que a gente sabe até de cor, quer ver? O que foi que Jesus falou ali? Em Marcos 10, 45. Em outras palavras, Jesus disse que ele não tinha vindo para servir, ou melhor, Jesus disse que não tinha vindo para ser servido, mas sim para servir. Você lembra dessa passagem, não lembra? E aí, sabe o que acontece conosco? Às vezes a gente acha que nós estamos aqui apenas para ser servido, né? A gente esquece que o nosso principal papel é servir. Só que nós não gostamos muito de servir as pessoas. Nós achamos que o nosso papel é sermos servidos. Então, isso causou constrangimento. Como é que o mestre, como é que o Senhor poderia servir o discípulo? Isso não entrava muito na cabeça de Pedro. Pedro ficou confuso. A confusão na cabeça do apóstolo Pedro era tanto que ele até se recusou. Ele falou, não, para. Pode parar, Jesus. O que o senhor está fazendo? O senhor está lavando os meus pés. E aí Jesus, disse, não, Pedro, deixa eu fazer isso. Eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso com vocês, vocês não vão ter parte comigo. Agora, sabe o que é mais interessante nisso tudo? É a gente chegar à compreensão adequada dessa passagem. O que essa passagem representa para nós? Você sabe? Você já ficou sem entender essa passagem? Você sabe o que Jesus está querendo ensinar com essa passagem? Que ele pega a água e lava os pés dos discípulos e diz que se ele, Jesus, não lavar os discípulos não terão parte com ele? Você sabe o que isso significa? Em primeiro lugar, nós já vimos. Isso tem a ver com uma lição de humildade também de Jesus. Mas existe um outro significado aí que nem todo mundo compreende. Nem todo mundo compreende. É o significado espiritual dessa passagem. Jesus estava dizendo o seguinte, olha o que ele falou no versículo 7. Vamos voltar para o capítulo 13. O que Jesus disse no versículo 7? O que faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Depois quando? Quando o Espírito Santo fosse derramado no coração dos discípulos. Aí eles iriam entender aquilo que Jesus estava ensinando e que eles mesmos deveriam praticar e ensinar aos demais.
Jesus disse no versículo 8 o seguinte: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Queridos, qual é o sentido espiritual dessa passagem? Eu acabei de dizer para vocês que no Evangelho de João e em outras partes da Bíblia, o verbo lavar, a palavra lavagem ou lavado, também significa o que mesmo? Vocês lembram? A regeneração do homem pecador. A regeneração do coração do homem. A lavagem espiritual que só Deus pode fazer na vida do homem. Mas ninguém pode fazer esse milagre na vida do homem pecador. Então, queridos, aprendam o sentido mais profundo dessa passagem, desse ato simbólico de Jesus, desse ensinamento de Cristo. Queridos, se o homem não for regenerado pelo Espírito Santo de Deus, a lavagem com água representa aquilo que o Espírito Santo faz no coração do homem, na vida do homem. Então, se o homem não for regenerado por Deus, o homem não entra no céu. O homem pode fazer o que ele quiser. Ele pode acender vela para quem ele quiser. Ele pode fazer promessas para quem ele quiser. Ele pode fazer quantas campanhas ele quiser. Ele pode colocar sal grosso atrás da porta. Ele pode passar na fogueira santa. Ele pode ser batizado com as águas do Rio Jordão. Ele pode... que mais? Ele pode subir no Monte Calvário, lá em Jerusalém. O homem pode dar todos os seus bens para a igreja. O homem pode pedir para fazer parte do hall de membro da igreja. O homem... o que mais que o homem pode fazer? Pensa aí num monte de coisa que o homem pode fazer. O homem pode tocar chofar, pode carregar a arca da aliança nos ombros. O que mais? O homem pode comprar o travesseiro ungido. O homem pode comprar o feijão ungido. O que mais? O homem pode... o que mais que o homem pode fazer? Pode fazer a noite da cura, a noite do milagre, pode... sei lá. Pensa num monte de coisa que o homem pode fazer, dentro e fora da igreja. Pensa aí agora. O homem pode fazer o que ele quiser, mas se ele não for lavado pelo Espírito Santo, se o sangue de Jesus Cristo não o purificar de todos os pecados, não adianta, querido. Pode fazer a melhor oferta, pode dar todos os seus bens aos pobres, pode pagar promessa, pode subir a escadaria da penha de joelhos, pode fazer o que quiser, não vai para o céu. Queridos, a salvação não é obra do homem, a salvação é obra de Deus, é obra divina, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia rapidamente em Tito, capítulo 3. Abre aí comigo. Tito, capítulo 3, versículo 4. Para você entender o que Jesus está querendo ensinar mais profundamente os discípulos. E a nós também, que estamos participando deste estudo bíblico. Tito, capítulo 3. Eu vou ler para você. Eu quero que você leia também na sua Bíblia. Tito está antes de Filemão. Tito está depois de Timóteo. Achou? Ok. Então vamos ler. Olha aí. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, olha aí, olha o mistério aí. Ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador
do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Está percebendo, queridos? Está compreendendo agora o significado da lavagem com água que Jesus fez? Irmãos, se nós não formos lavados pelo Espírito de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, depois você lê esse texto aí, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se isso não acontecer na nossa vida, você pode passar o ano todo fazendo campanha. Você pode passar o ano todo indo à noite da cura, à noite do milagre. Se morrer, não vai para o céu. Vai receber o milagre, vai receber a cura, vai ficar curado, porque Deus é misericordioso e ele cura mesmo. Deus cura, Deus faz milagre. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser abençoar, ele abençoa. Agora, vai para o céu não. Se não se arrepender dos pecados, se não for convertido, se não for regenerado pelo Espírito de Deus, não vai para o céu. Pode fazer 500 campanhas. Último ponto, queridos, do nosso estudo, então, agora tem a ver com a nossa prática. Tá bom? O amor divino declarado por nós. Agora eu quero ver. É muito bom falar de Judas Iscariotes, né? É muito bom falar de Pedro. Mas vamos falar de nós agora? Vamos falar de mim, de você? Vamos voltar lá para o capítulo 13 de João. Vamos voltar para o Evangelho de João, capítulo 13. Agora, vamos vestir a carapuça? Nós dois, eu e você? Vamos ver o que isso tem comigo e com você? Olha aí, João 13. Vamos lá. João 13, versículo 12. O que Jesus disse aqui? Olha aí. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Compreendeis? Queridos, nós, como discípulos de Jesus, precisamos o quê? Refletir. Nós precisamos refletir naquilo que foi feito. O que foi feito, irmãos? Qual foi o exemplo que Jesus deu? Jesus deu exemplo de amor. Jesus deu exemplo de humildade. Jesus deu exemplo de dedicação aos seus discípulos. E aí eu pergunto para vocês, será que nós temos seguido esse exemplo com as pessoas com as quais convivemos? Tem muita gente que diz que ama, mas ama da boca para fora. É incapaz de ter uma atitude de amor. Eu costumo falar para algumas pessoas que o evangelho não é feito só de teoria. O evangelho, queridos, não é feito só de slide, não. O evangelho não é feito só de reunião virtual. O evangelho não é feito só de ornamentação. O evangelho não é feito só de conferência, cantina, bazar. O evangelho não é feito só de discurso. Não adianta botar um terno bonito, uma roupa bonita, uma gravata bonita e ir para a igreja. Não adianta se emperequetar todo e ir para a igreja no domingo. Não adianta, queridos. Se durante a semana, quando você toma conhecimento de uma necessidade, quando você percebe que alguém está sofrendo, quando você percebe que alguém precisa de algo concreto, de uma expressão concreta da sua solidariedade, do seu amor, e você não faz nada, querido. Como é que é isso? Que amor é esse?
Que amor é esse? Não dá, irmãos. Não dá para viver esse amor teórico, né? Filosófico. Não dá, irmãos. Não dá. Amor é entrega. Amor é solidariedade. Amor é renúncia. Amor é submissão. Então, irmãos, por fim, o que Jesus ordenou? Que os discípulos seguissem o exemplo. Versículo 14. Vamos lá. João 13, 14. Abre aí. João 13, 14. Vamos ler. Eu vou ler aqui e você vai ler daí. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Queridos, se Jesus, sendo o maioral, deu-nos o exemplo de humildade, por que você não pode se humilhar? Por que você não pode considerar o outro mais importante do que você? Por que você não pode considerar o outro acima de você? Por que nós temos que sempre que ter a última palavra? Por que nós temos que resolver tudo no grito? Por que nós não nos submetemos ao ministério do outro, à liderança do outro, ao serviço do outro, à orientação do outro? Por quê? Jesus, sendo mestre, sendo Deus, ele se ajoelha, ele se debruça, ele se humilha, ele faz o serviço que naquela cultura era reservado a um escravo, a um empregado da casa. Por que eu e você, às vezes, queremos ocupar sempre o lugar de destaque? Sempre as primeiras posições. Queridos, menos. O discípulo não é maior do que o mestre. O enviado não é maior do que o Senhor. Se Jesus fez, por que eu e você não podemos fazer também? Às vezes nos falta humildade. Então, irmãos, versículo 17, para terminar. O que diz aí? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as continuar ouvindo, continuar participando do estudo bíblico, fazer com que o ensino entre no ouvido e saia no outro. É assim que você vai ser bem-aventurado? Olha o final do versículo 17. Bem-aventurados sois se colocar tudo isso em prática. Nós devemos praticar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Então, queridos, muito cuidado. Vamos sair da teoria e vamos praticar. Se você quer ser bem-aventurado, pratique os ensinamentos que Jesus está nos dando. O evangelho não é feito só de teoria. O evangelho requer atitude. Qual é a sua atitude em relação às pessoas que convivem com você? Qual é a sua atitude em relação aos irmãos em Cristo? Qual é? Será que você está preocupado só com os irmãos de Soteco? Ou vocês estão preocupados também com os irmãos que fazem parte do reino de Deus, que extrapolam os limites da igreja de Soteco? É a prática, queridos. É a prática. Tá bom? Então, fica aí o alerta, fica aí o ensinamento. Olha lá. Como você tem tratado o seu irmão? Você demonstra amor por ele? Ou você só fala da boca para fora que ama o seu irmão? Irmãos, as famílias da igreja precisam ser mais unidas.
Os membros da igreja precisam ser mais unidos. Um tem que estar preocupado com o outro. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas que fazem parte do reino de Deus. Nós precisamos expressar amor em humildade, em dedicação. Amém? Bom, nós finalizamos. Eu vou tirar aqui da tela. Vamos voltar aqui. E antes de finalizar, propriamente dito, eu queria abrir aí espaço para perguntas, para observações, ressalvas que vocês gostariam de fazer. Há alguém, queridos, que gostaria de mencionar algo que foi interessante, que não entendeu, que não ficou bem esclarecido? Todo mundo quieto? Posso aplicar a prova, então? Posso perguntar? Ok, irmãos. Espero que realmente a lição... Achei que a Luciana Moraes ia perguntar alguma coisa. Eu espero que a lição tenha sido bem compreendida por todos nós, irmãos. Nós precisamos realmente de ter essa atitude com o nosso próximo, não é? Eu, como pastor, é claro que eu acabo tomando conhecimento de algumas coisas a respeito da vida de cada um de vocês, né? Nem tudo eu sei, eu não sou adivinho, eu não tenho a onisciência, né? Mas, irmãos, aquilo que eu tomo conhecimento e que eu sei que está ao meu alcance, às vezes ao meu alcance particular, às vezes ao alcance da igreja como um todo, como corpo, né? Eu tento ajudar e eu tenho tentado fazer com que a igreja incorpore também ainda mais, né? Ainda mais essa característica. Se já era, a gente tem sempre que melhorar, a gente nunca pode diminuir, né? Então, nós temos que caminhar nessa batida, né? Com essa preocupação, com essa solidariedade, com essa expressão de humildade, de amor. Nós temos que nos submeter uns aos outros, né? Quando há a designação de alguém para desempenhar determinada tarefa na igreja, né? Por que eu não vou me submeter ao ministério do meu irmão? Não, o meu irmão foi eleito, meu irmão foi designado, meu irmão, né? Ele está com essa tarefa, está com essa incumbência. Vamos respeitar a tarefa do irmão, né? O cargo do irmão, a autoridade do irmão. Vamos dar um sinal de humildade, né? Não, estou aqui, quero ajudar. Como é que eu posso ajudar? Né? E assim a gente vai crescer, irmão, juntos como corpo, unidos, se Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe vocês. Algum recado? Não? Sexta-feira não, sexta-feira é hoje. Domingo, irmãos, pela manhã, se Deus permitir, eu estarei pregando, tá? Vamos ainda fazer o nosso culto em parceria com a Igreja de Brasília. Eu vou pregar para as duas igrejas, se Deus permitir. Vou compartilhar o link com vocês. E à noite, nós vamos ter o nosso culto em separado, tá bom? Não pelo Zoom, mas pela outra plataforma. O pregador convidado do próximo domingo de noite é o pastor Carlos Galóis, tá bom? Irmão do pastor Cláudio, que pregou para nós no domingo passado, tá bom? Eu submeti à diretoria e aos oficiais da igreja um manual instrutivo, tá? Um manual
com as atividades presenciais da igreja para o primeiro final de semana de agosto. Eu devo compartilhar isso com vocês, dependendo aí da dinâmica aí, né? Alguns já se manifestaram. Eu devo compartilhar isso com vocês na segunda-feira, ou, dependendo aí da dinâmica dos oficiais da diretoria, até domingo mesmo, talvez eu até já compartilhe. Mas a minha previsão é de compartilhar na segunda-feira, tá bom? Algumas orientações, algumas medidas aí, para que a gente possa voltar com as nossas atividades em agosto, inicialmente aos domingos, tá bom? E se Deus ajudar, se Deus quiser, se nada de mais grave acontecer, né, se a tendência for realmente a melhoria aí, o equilíbrio da situação, a gente voltar também com as atividades presenciais durante a semana em setembro, também de forma gradual, tá bom? Vamos orando, né? Vamos orando e fazendo aquilo que está ao nosso alcance, como eu falei na quarta-feira, né? Aquilo que vem ao nosso alcance, aquilo que depende de nós, a gente faz. E o que depende de Deus, Deus há de fazer, porque Ele não falha. A gente falha, a gente erra, a gente se equivoca, mas Deus não. Deus, ele é capaz até de consertar aquilo que a gente faz errado, muitas vezes, né? Mas Deus não. Deus, ele sempre acerta, ele sempre chega na hora correta, tá bom? Deus abençoe vocês, queridos. Tenha uma boa noite, né? Um bom final de noite. Ladário, você quer falar alguma coisa? Não? Quer falar, Ladário? Não? Tranquilo? Você fez assim 2 vezes, achei que você ia falar alguma coisa. Então, irmãos, Deus abençoe vocês, tá legal? Ladário, gostei do seu corte de cabelo. Boa noite, Luciana, não é o corte, não, é a falta de corte, né? Percebi. Ô, Luciano, meu barbeiro, eu sou de risco, ele é de alto risco. Então, fica quietinho em casa. Eu não estou saindo de casa para cortar cabelo para quê? Ele está disputando com o Luiz Eduardo. É verdade. Ele também está deixando crescer. Oi? Dá. O meu tá bagunçado, eu tô de boné. Ah, é? Deixa eu fazer uma coisa aqui, irmãos, ainda. Eu acho que conosco não está aqui, né, a Mary, não, né? Não, o Pedro Júnior está trabalhando, né? Ele tem trabalhado até mais tarde. Sim. A Mary não está conosco aqui, não. Vamos ter, antes de nós nos despedirmos, mesmo assim, vamos orar por esse casal? Vamos orar pelo casamento, né? Eles completam mais um ano de vida matrimonial. Antes de nós nos despedirmos, vamos orar? Senhor, abençoa a vida dos teus servos, presbítero Pedro e Mary. E com eles abençoa também os filhos do casal, a família por completo. Eles estão fazendo mais um ano de vida conjugal, e isso é bom, Senhor, é bom. Especialmente é maravilhoso quando os cônjuges conseguem experimentar o prazer da vida conjugal na tua presença, servindo ao Senhor. Isso é muito bom. Que o Senhor possa conservar esse amor entre eles, que o Senhor possa aprimorar o relacionamento de ambos. É difícil, Senhor, muitas vezes há divergências, muitas vezes há contradições, há um descompasso, às vezes, entre nós, por causa até mesmo do nosso pecado, né? Então, Senhor, que o teu Espírito, com graça e com misericórdia, promova o perdão, a união, o fortalecimento entre eles. E que essa convivência possa inspirar tanto o Rafael quanto a Milena em seus possíveis e futuros casamentos, suas
possíveis e futuras vidas conjugais. Que os pais possam ser inspirações para ambos também, para ambos os filhos. Em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo por esse casal. Amém. Amém, queridos. Vamos descansar. Deus abençoe vocês. Até domingo. Tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Bia. Tchau.